Você deve achar estranho a gente ao lado de caixas de abelha sem a proteção de equipamentos de apicultura. Mas é que hoje você vai conhecer a abelha uruçu amarela, nativa brasileira e sem ferrão. Melipona rufiventris são as abelhas nativas popularmente conhecidas por uruçu amarela e não possuem ferrão. São mais dóceis e, ao contrário da espécie Apis, as abelhas africanas ou europeias, as brasileiras podem ser criadas até no quintal de casa. Apesar de ser uma espécie brasileira, pouco se conhece dessa abelha no Brasil, já que por muitos anos ela ficou com a população reduzida na natureza, principalmente pela predação do homem. Em Aracruz, o meliponicultor João Domingos Canissale é o responsável por repovoar os enxames da uruçu amarela. Como foi o começo do trabalho com a abelha uruçu? Olha, nós fomos nos interessando pelas abelhas nativas em geral, porque eu trabalhava com a abelha Apis e começamos a interessar pela abelha nativa por ser uma abelha nossa, abelha brasileira. E por ser muito dócil, nós começamos a interessar pelo trabalho e também por perceber a necessidade de um trabalho com essas abelhas que estavam praticamente em vias de extinção. E a preocupação por ser uma espécie natural e tão importante para a natureza. Qual a diferença de trabalhar com as abelhas nativas e as abelhas Apis? Olha, quando nós começamos a trabalhar com a abelha nativa, nós ficamos encantados pela facilidade, pela facilidade no manejo, porque elas são muito dóceis, não são agressivas. E em qualquer lugar, qualquer ambiente, próximo às residências, não precisa de indumentárias, não precisa de EPIs, né, aquele monte de equipamentos que precisamos para a abelha Apis. E nós podemos trabalhar com essas abelhas de uma forma muito natural e mais próximo às casas, né? Em relação ao tempo, as épocas de colheita e de manejo não são muito diferentes da Apis, porque depende das floradas. Mesmo dóceis, as abelhas brasileiras têm um mecanismo de defesa contra os predadores. A principal defesa fica na entrada das caixas. Uma resina de coloração avermelhada é produzida, impedindo a passagem dos predadores. Elas fecham todo o ambiente de entrada, deixando uma única entrada do tamanho de cada abelha. Isso aí só vai poder entrar um inseto menor que elas. E aí elas têm seus mecanismos de defesa, com cerume, com o ataque delas mesmo, corpo a corpo. E quanto a animais maiores, elas estão protegidas porque o seu ambiente está protegido dentro das árvores onde elas nidificam. A colheita do mel é feita em trabalho artesanal com seringas e o auxílio de facas, sempre no final do verão, em meados de março ou abril. São méis diferenciados, como nós falamos. As abelhas nativas, o mel tem um teor de água um pouquinho maior, por isso é um mel mais fino e azeda com mais facilidade. Esses méis têm que serem mantidos em geladeira, sempre conservados em geladeira. E cada uma é uma variedade muito grande, cada um que você experimenta tem um sabor diferente, uma textura diferente. O mel pode ser distinguido pelo cheiro e sabor. Agora vamos ter o prazer de experimentar o mel da abelha nativa brasileira. Vamos saber então se realmente existe essa diferença. É mais fino, um pouquinho ácido, mas é delicioso. A raridade, tanto na natureza quanto na criação, tem elevado os custos e os lucros na aquisição das espécies. Se você tiver o interesse de criar as abelhas da espécie uruçu amarela, entre em contato com João. As abelhas brasileiras são dóceis e rentáveis. Conheça, valorize e cultive.